Olá, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos. Graças a Deus por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos neste canal para anunciar a palavra do Senhor Jesus. Vamos para a nossa mensagem. O tema dessa mensagem é Fazendo a Diferença no Meio de uma Geração Corrompida. E eu quero tomar por base Gênesis capítulo 6, versículo 9, que diz assim: Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. Gênesis 6 e 9. Glória a Jesus. Nesse texto sagrado, percebemos um homem que fazia a diferença no meio da geração em que vivia. O segredo de Noé estava nestas três virtudes que o texto bíblico aponta em sua vida. Era varão justo, reto e andava com Deus. Glória a Deus. Olha aí, era varão justo, reto e andava com Deus. Glória a Jesus. Noé era um homem justo, ou seja, ele praticava a justiça. Noé era um homem reto, isto é, amava a retidão e aborrecia a tortuosidade. Noé andava com Deus. Isto significa que ele tinha uma comunhão diária com o Senhor. Possuindo estes três requisitos, podemos fazer a diferença também em nossa geração. Fomos chamados para sermos diferentes em nossa geração. A palavra de Deus ordena que não devemos nos conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Romanos capítulo 12, versículo 2. Está aqui a receita. Glória a Deus, não devemos nos conformar com este mundo. Glória a Jesus. Tópico 1 desta mensagem: Homens que fizeram a diferença em sua geração. Enoque fazia a diferença em sua geração, porque andava com Deus. Gênesis capítulo 5, versículo 22 ao 24. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Glória a Deus. Enoque simboliza a igreja que anda com Deus e será arrebatada ao encontro do Senhor. Glória a Jesus. Estejamos preparados. Glória a Jesus. Maranata. José fazia a diferença em qualquer ambiente em que vivia, porque era um homem sábio e ajuizado que tinha o Espírito de Deus, e o Senhor era com ele. Gênesis capítulo 39, do versículo 1 ao 23, e Gênesis capítulo 41, versículo 38 e 39. Glória a Jesus. Samuel fazia a diferença no meio da sua geração, porque era um honesto, homem honesto, e ninguém tinha do que lhe acusar. 1 Samuel capítulo 12, versículo do 1 ao 5. Glória a Jesus. Jó era um homem sincero,
reto, temente a Deus e que se desviava do mal e fez a diferença no meio da sua geração. Jó, capítulo 1, versículo 1 e 42, do versículo 7 ao versículo 10. Glória a Jesus. Daniel fez a diferença. Daniel fez a diferença no meio da geração corrompida da Babilônia, porque tinha no seu coração o propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Glória a Jesus. O propósito bem definido de servir somente ao seu Deus. Daniel, capítulo 1, versículo 8 e capítulo 6, do versículo 1 ao 5. Glória a Jesus. Algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença que estes três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em sua geração, que viveram. Ezequiel, capítulo 14, versículo 14. Glória a Jesus. Que maravilha. Então, algum tempo depois, o próprio Deus testemunhou da diferença que esses três homens, Noé, Daniel e Jó, fizeram em meio à geração em que vivia. Ezequiel 14, 14. Glória a Jesus. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença em meio à geração perversa e corrompida em que vivemos, onde devemos resplandecer como astros no mundo. Glória a Deus, que maravilha! Louvado seja Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 15. Nós também fomos chamados para fazermos a diferença no meio de uma geração perversa e corrompida. E como está corrompida, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus seja louvado, aleluia. Glória a Deus. Estou concluindo, amados irmãos. Um certo pastor nos contou que o crente, em certo sentido, deve ser como as garças, que apesar de estarem pisando na lama, suas penas permanecem brancas, calçados com os sapatos da preparação do Evangelho, da paz. Poderemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. Glória a Jesus. Podemos andar neste mundo contaminado e não nos contaminarmos com ele. Glória a Jesus. Porque quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus e procuramos andar na presença do Senhor, agradando a Deus, buscando o entendimento, né? A palavra do Senhor diz que aquele que roubava não roube mais, aquele que fazia coisas erradas não faça mais, mas que trabalhe honestamente, viva com o suor do seu rosto. Glória a Jesus. Então Deus é poderoso para nos ajudar. Deus é poderoso para nos ajudar a andar na sua presença, fazendo a diferença. Glória a Jesus. Então, o Evangelho da paz, poderemos caminhar neste mundo sem se contaminar com ele. Efésios capítulo 6 e o versículo 15. Glória a Jesus. Está aqui um manual para fazermos a diferença. Estar na presença de Deus e ser justo, reto e andar com Deus, como
Noé andou com Deus e os demais amados irmãos que citamos aqui, Enoque, José, Samuel, Daniel, Jó, glória a Jesus. Então, está a receita, é andar com Deus. Quando você está perto de Deus, buscando a Ele, a perfeição, o inimigo, ele não vai desistir. Ele não vai desistir. Nós temos o exemplo do Senhor Jesus, que quando foi batizado, quem apareceu a ele? Ele jejuou 40 dias e 40 noites, mas quem foi que apareceu a ele? O intruso, o Satanás, né? Mas ele repreendeu com a palavra, com a autoridade dos céus. Então, aí está o manual para sermos astros, como luz. Glória a Jesus. Então, eu agradeço a oportunidade. Que Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Bom dia.